humano coloca o meio ambiente na agenda internacional. Passa, a partir daí, o meio ambiente a estar em todas as temáticas. E uma dica importante: a discussão sobre a proteção internacional nasce, ou melhor, sobre a proteção ao meio ambiente, nasce na esfera internacional. Tanto é que um ano depois desta conferência de 1972, da Conferência de Estocolmo, o governo brasileiro criou a Secretaria de Meio Ambiente. A Conferência de Estocolmo, um dos seus resultados é a Declaração de Estocolmo. A Declaração de Estocolmo tem 26 princípios, dentre os quais um princípio que ele é fundamental a partir do momento que ele considera o meio ambiente um direito fundamental. Como mencionamos no primeiro bloco, esta conferência foi fundamental, inspirou o legislador constituinte brasileiro e deu o pontapé inicial. 10 anos depois da Conferência de Estocolmo, nós tivemos aí a criação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esta comissão foi criada no âmbito da ONU, da Organização das Nações Unidas, e ela produziu, em 1987, um relatório. Esse relatório é conhecido como relatório Nosso Futuro Comum, mas popularmente chamado de relatório Brundtland. Repetindo, pessoal, relatório Brundtland. Por que relatório Brundtland? É uma homenagem à presidente desta comissão, né, a senhora Gro Harlem Brundtland, ex-primeira-ministra da Noruega. A senhora Brundtland foi responsável por presidir os trabalhos, ouvir os governos, ouvir a sociedade, as organizações. Qual a importância desse relatório Nosso Futuro Comum? Este relatório, Nosso Futuro Comum, traz o conceito que nós conhecemos hoje de desenvolvimento sustentável, o conceito que nós nos referenciamos sobre meio ambiente sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É aquele, né, que nós utilizamos os recursos hoje sem comprometer as gerações futuras. Quando nós falamos em meio ambiente, nós temos que também conjugar o desenvolvimento sustentável e aí sem comprometer as gerações futuras. Esse documento é importantíssimo, Nosso Futuro Comum, também conhecido como relatório Brundtland. E nós tivemos, então, a Constituição de 1988. Mas já que a nossa colega, a doutora, fez uma ótima pergunta abordando o direito internacional ambiental ou direito internacional do meio ambiente, é importante relacionar que em 1992 nós tivemos a Conferência Mundial que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro. E nessa conferência, que é talvez a principal conferência que nós já tivemos até hoje, nós tivemos aí alguns instrumentos, algumas convenções e uma declaração que é importantíssima para o estudo do direito ambiental. Da Conferência do Rio, da Rio 92, nós tivemos uma declaração sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Esta declaração, ela é inspiradora para o estudo dos princípios do direito ambiental. Além desta declaração, nós tivemos algumas convenções. A Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas. Esta Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas seria complementada pelo Protocolo de Quioto, que nós sempre estamos vendo na mídia falar sobre o Protocolo de Quioto. Tudo isso é resultado da Rio 92. E, finalmente, nós tivemos, em 2002, na África do Sul, em Johannesburgo, ou Johannesburgo, como preferirem, nós tivemos também uma conferência, a Rio +10, mais uma conferência mundial sobre meio ambiente. Quando a gente esteve lá em Johannesburgo, a Rio +10 mostra a importância da Rio 92.
Olha, Rio mais 10. Mais 10 o quê? Mais 10 anos, porque a conferência de Johannesburgo, na África do Sul, aconteceu no ano de 2002. Então, eu queria agradecer a doutora pela pergunta, né, pergunta aí importante, que versa sobre o direito internacional, o direito ambiental internacional. Ok, pessoal? Então, vamos aí para a segunda pergunta. Professor, qual é a abrangência do conceito de meio ambiente? Existe um conceito jurídico de meio ambiente? Ah, legal, uma ótima pergunta, meus parabéns, uma pergunta fantástica. Quando nós falamos em meio ambiente, normalmente associamos ao meio ambiente natural, mas o meio ambiente, o seu conceito, ele é mais amplo, ele pode contemplar 4 possibilidades. Quais são elas? A primeira eu já mencionei, é o meio ambiente natural. O que é o meio ambiente natural? A flora, a fauna, os recursos hídricos, a atmosfera, entre outros. Este é o meio ambiente natural. Temos também o meio ambiente cultural. Meio ambiente cultural que está lá no artigo 215, 216 da Constituição Federal. O que é o meio ambiente cultural? É a proteção ao patrimônio histórico, artístico, ao folclore, a proteção às manifestações culturais brasileiras. Este é o meio ambiente cultural, e nós temos aí alguns instrumentos de proteção. Temos o tombamento, temos a desapropriação, o registro. Quando nós falamos em meio ambiente cultural, é tanto patrimônio material, eu posso estar protegendo um sítio arqueológico, ou ainda o patrimônio imaterial. Por exemplo, a forma de fazer o queijo Minas, lá da região do Cerro, a acarajé. Eu posso também estar protegendo as manifestações culturais como o samba, como o frevo, entre outros. Eu até brinco que sou lá, eu sou de Minas Gerais, estamos fazendo uma campanha lá para proteger o pão de queijo. Também seria uma forma de proteção ao patrimônio cultural. Tudo bem, pessoal? Então nós temos o meio ambiente também cultural. Temos o meio ambiente artificial, ou meio ambiente urbano, que são as cidades, os espaços abertos, os espaços fechados. Aliás, há todo um direito hoje que cuida dessas relações, que é o direito urbanístico, que está lá no artigo 182, 183 da Constituição de 1988. Há, portanto, o meio ambiente urbano, as cidades, as escolas, as praças, meio ambiente urbano. E, finalmente, temos o meio ambiente do trabalho. Meio ambiente do trabalho, artigo 200, o inciso de número 8 da Constituição. O que fala o artigo 200? Ele fala do Sistema Único de Saúde, que deve contemplar, entre outros aspectos, o meio ambiente do trabalho. Portanto, há uma preocupação com as condições do obreiro, do trabalhador. Pode ser a questão de odores, de ergonomia, entre outros aspectos. Portanto, o meio ambiente pode ser visto como meio ambiente natural, meio ambiente cultural, meio ambiente artificial e meio ambiente do trabalho. A outra pergunta da nossa colega foi se há um conceito jurídico de meio ambiente. De fato, a Lei 6938 de 1981, Lei 6938 de 1981, instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente. E ela tem, entre outros artigos, um muito importante, que é o artigo 3º. Esse artigo 3º, ele traz um conceito de meio ambiente. Ele vai dizer que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Trata-se de um conceito bem amplo de meio ambiente, bem amplo, o conceito de meio ambiente da Lei 6938. Mas fica a minha dica para que você possa aprofundar lendo o artigo 3º. O que é interessante nesse artigo 3º? Esse artigo que define o que é degradação ambiental, o que é meio ambiente, o que é poluição, quem é o poluidor. Tudo isso está no artigo 3º da Lei da Política
Nacional de Meio Ambiente? Uma ótima pergunta, uma pergunta bem interessante de quem está estudando, de quem está antenado com